Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de abril. Em decisão no plenário virtual, ministros do Supremo mantêm punições a fraudes em candidaturas femininas nas eleições. Por lei, pelo menos 30% das cadeiras devem ser disputadas por mulheres. Este é um dos destaques de hoje. Você acompanha também nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a busca e apreensão de e-mails trocados entre executivos do Grupo Americanas. Presidente do STF permite retomada de projetos de lei sobre intervenção urbana na capital paulista. E ainda, os avanços da legislação que busca garantir os direitos das pessoas com autismo. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de partido político para diminuir a punição eleitoral nos casos de fraude em candidaturas femininas. A decisão, por unanimidade, foi tomada no plenário virtual da Corte. Quem tem as informações é a repórter Marta Ferreira. A legislação eleitoral exige um mínimo de 30% de candidaturas femininas para cada legenda. Só que nem sempre os partidos cumprem com essa regra para garantir a cota de gênero nas candidaturas. Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que, em caso de irregularidades em relação às cotas, as candidaturas dos eleitos e de todos os beneficiados dentro do partido devem ser cassadas. O Partido Solidariedade, por não concordar com essa regra, entrou com ação no Supremo. O partido questionou a punição aos candidatos, porque, segundo a legenda, eles teriam concorrido nas eleições de boa fé. O julgamento ocorreu em sessão no plenário virtual. A relatora do processo é a ministra Rosa Weber. Ela negou o pedido por entender que, se o STF acolhesse essa tese, haveria um incentivo ao descumprimento da cota de gênero. A ministra destacou ainda que os atos partidários beneficiam a todos. Isso também vale para fraudes cometidas por membros da legenda. Assim, decidiu serem legítimas as penalidades previstas na legislação eleitoral. Para ela, a cassação do registro em relação a todos os beneficiários do ato fraudulento e abusivo é efeito consequencial necessário. O voto da presidente do Supremo foi seguido pelos demais ministros. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, permitiu a busca e apreensão dos e-mails trocados por diretores, membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Interna do Grupo Americanas, mas excluiu as mensagens de advogados. Acompanhe na reportagem de Viviane Novaes. O Grupo Americanas vive uma crise financeira. No começo deste ano, a empresa divulgou a descoberta de inconsistências contábeis que hoje chegam a 43 bilhões de reais. Depois disso, a companhia entrou com um pedido de recuperação judicial. No final de janeiro, a Justiça de São Paulo havia autorizado a busca e apreensão de e-mails institucionais a pedido do Banco Bradesco, credor de uma dívida de 4 bilhões e 700 milhões de reais com as Americanas. O banco alegou que diretores, conselheiros, acionistas e auditores permitiram uma gigantesca fraude contábil. As Americanas entraram com uma ação aqui no Supremo pedindo a suspensão da decisão da Justiça Paulista. A justificativa é que a medida permitiria o acesso até a e-mails trocados pelos advogados e o Grupo Americanas, que poderiam estar cobertos por sigilo profissional. O relator, ministro Alexandre de Moraes, manteve a busca e apreensão dos e-mails trocados entre os diretores, membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Interna do Grupo Americanas, mas garantiu o sigilo dos advogados. Segundo o ministro, o alcance da proteção legal, descrita pela inviolabilidade da correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, tem por fim garantir não só ao advogado a inviolabilidade no exercício de sua função, mas também à parte representada a efetivação da ampla defesa. As Americanas ainda podem pedir reconsideração. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, permitiu a retomada da tramitação de propostas legislativas sobre projetos de intervenção urbana no município de São Paulo.
Em ações ajuizadas pelo Ministério Público e pelas defensorias públicas estaduais, a Justiça de São Paulo havia invalidado projetos de lei por falta de estudos prévios de impacto ambiental. Ao Supremo, o município argumentou, entre outros pontos, que a ação civil pública não pode ser utilizada para invalidar projetos de lei. Ao suspender a liminar, a ministra lembrou que o Poder Judiciário não pode impedir a tramitação de projetos de lei, a não ser em situações excepcionais. Segundo a presidente do STF, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo viola o princípio de separação dos poderes e gera lesão à ordem pública. E a ministra Rosa Weber participou há pouco da posse da mesa diretora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A solenidade foi em Recife, sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que compreende 6 estados do Nordeste. O novo presidente do TRF5 é o desembargador federal Fernando Braga Damasceno. Também tomaram posse a vice-presidente do tribunal, Germana Moraes, e o corregedor regional da Justiça Federal, Leonardo Carvalho. Os magistrados vão compor a nova mesa diretora da Corte para o biênio 2023-2025. A seguir, Justiça determina a destinação de mais de 10 bilhões de reais a comunidades capixabas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Voltamos já. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, mantém no Refis, Programa de Recuperação Fiscal, contribuintes que pagam parcelas ínfimas. Marta Ferreira explica essa decisão. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi quem propôs no Supremo Tribunal Federal ação pedindo a declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.964 de 2000, que dispõe sobre as hipóteses de exclusão de contribuintes do Refis, Programa de Recuperação Fiscal. O dispositivo prevê que a empresa será excluída se não pagar a dívida com o fisco por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados. A OAB sustenta que em 2013 um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional firmou um entendimento de que se os valores recolhidos pelos contribuintes forem insuficientes para reduzir a dívida, o acordo não pode ser válido. Nesse caso, ficaria configurada a inadimplência da empresa como causa para a exclusão dela do Refis. O Conselho alega que, nessas situações, os contribuintes têm seus débitos restabelecidos em patamares exorbitantes. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator do processo no STF. Em decisão liminar, ele entendeu que a exclusão dos contribuintes viola os princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da confiança legítima. No voto, o relator destacou que, levando em consideração que o poder de tributar é exercido pelo Estado com base no princípio da legalidade, não há que se tolerar a exclusão de parcelamento sem que a lei autorize e pormenorize as hipóteses de cabimento. Explicou ainda que, no caso, a Administração Pública Federal ultrapassou os limites de suas competências, já que cabe ao Poder Legislativo criar hipóteses de exclusão do parcelamento. A decisão é provisória e a Corte ainda vai julgar se confirma ou não a decisão do ministro. Ainda não há data para esse julgamento. A Justiça atendeu o pedido do MPF e determinou a destinação de mais de 10 bilhões de reais a comunidades capixabas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Érica Picelli. Os mais de 10 bilhões de reais devem ser direcionados às cidades do litoral do Espírito Santo que foram afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no Espírito Santo, em 2015. E até hoje não receberam recursos para recuperar os danos provocados pelo desastre. A ação foi movida pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual no Espírito Santo, em Minas Gerais, e pelas defensorias públicas desses 2 estados, que indicaram no pedido à Justiça que o rompimento da barragem provocou danos à economia, ao turismo, às relações sociais e tirou a subsistência de muitas pessoas que vivem nas cidades do litoral capixaba. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a sentença que condenou o Cruzeiro Esporte Clube a pagar R$ 300 mil por indicação de atleta.
Michele Chiapa tem as informações. No caso analisado, o diretor-geral de futebol da base do Cruzeiro Esporte Clube firmou um termo de compromisso com uma empresa que gerencia a carreira de atletas profissionais, mesmo ele não tendo poderes para representar o time em contratos. Por meio desse termo de compromisso, a empresa indicou ao Cruzeiro um jovem atacante em contrapartida ficaria com 30% do valor a ser recebido pelo clube em caso de futura negociação do atleta. Mas, segundo a empresa, o clube vendeu 50% dos direitos econômicos sobre o jogador pelo valor de R$3,5 milhões para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso, em 2011, ajuizou uma ação de cobrança. O juízo de primeira instância condenou o Cruzeiro a pagar R$300 mil à empresa. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença ao entender que o diretor-geral de futebol de base, à luz do Estatuto Social do clube, não poderia representá-lo na assinatura do termo de compromisso. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da empresa e aplicou ao caso a teoria da aparência, pois considerou que o diretor-geral atuou em nome e no interesse do clube, gerando proveito econômico. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que ficou evidenciado, por parte do Cruzeiro, uma atitude contraditória, manifestamente contrária à boa-fé, uma vez que busca impor a terceiro a observância de norma prevista em seu estatuto social, a qual ele próprio negou observância em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico. Com a decisão, o Clube Mineiro terá de pagar R$300 mil à empresa. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. A desembargadora está afastada desde 2020 por conta da investigação no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e venda de sentenças relacionadas à grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Na decisão, Og Fernandes citou que apenas em relação aos fatos ocorridos entre 2017 e 2020, os valores apurados com as atividades ilícitas teriam chegado a 4 milhões e há outras investigações em curso no STJ, as quais podem gerar novas ações penais. Assim, ao prorrogar o afastamento da desembargadora Sandra Inês Rucciolelli Azevedo, o relator da ação penal pontuou que não é recomendável permitir que a denunciada reassuma as atividades, na medida em que os crimes a ela imputados foram praticados, em tese, no desempenho abusivo da função. A decisão do ministro Og Fernandes ainda precisa ser referendada pela Corte Especial do STJ. A análise do recebimento da denúncia do Ministério Público, neste caso, está pautada para a próxima sessão da Corte Especial em 19 de abril. 4 argentinos foram resgatados de situação análoga à escravidão na Serra Gaúcha. Os trabalhadores, incluindo o adolescente de 14 anos, faziam o corte de eucalipto para a produção de lenha em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar na reportagem de Evne Araújo. Os 4 rapazes estavam no local desde agosto. Eles dormiam em uma barraca de lona, sem banheiro, cozinha e água potável. O caso foi descoberto quando 2 trabalhadores procuraram a polícia militar depois de serem abandonados pelos empregadores. Eles contaram aos policiais que seriam pagos apenas no fim do serviço, mas desde então nunca receberam salário pela função de lenhador. O responsável pelo local foi preso em flagrante por redução à condição análoga de escravo. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o homem foi contratado pelo dono da propriedade para providenciar o corte das árvores e a contratação da mão de obra. Os trabalhadores resgatados são da região norte da Argentina e devem retornar ao país de origem. Enquanto isso não ocorre, eles vão ficar em um alojamento disponibilizado pela Fundação de Assistência Social em Caxias do Sul. A partir de agora, o Ministério auxilia para que todos recebam os pagamentos devidos pelo trabalho executado na região.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a FEComércio firmaram parceria para promover iniciativas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica no estado. Renata Marques. Vídeos que tratam da violência contra a mulher deram o tom do termo de compromisso firmado entre o Judiciário Mineiro, SENAC, SESC e FEComércio Minas. Alertar para o que configura a agressão e orientar a respeito dos canais de proteção à mulher estão no mote da campanha, que prevê o uso de material gráfico e adesivos alusivos ao tema. Uma ação que pretende atingir todos os associados e servidores dos grupos envolvidos, além de alunos das mais de 40 escolas SENAC espalhadas pelo estado. Será produzido um material com uma identidade visual, sinalizando a todas essas mulheres como elas se defendem, né? Então vão ser adesivos, né, pórticos, onde a gente vai estar colocando em todas as unidades do SESC, SENAC e FEComércio em Minas. As peças deverão ser afixadas em todos os banheiros das sedes do SESC, SENAC e FEComércio Minas. Por meio da campanha, espera-se conscientizar usuários para a importância de se debater o assunto e evitar que casos de feminicídio ocorram. Eu creio que atuar preventivamente, criando nos adolescentes a perspectiva de que as pessoas têm direitos iguais, que as mulheres têm a capacidade de ter vida própria, vontade própria, desejos próprios, projetos de vidas próprios, é muito importante, porque com isso a tendência natural é que quanto mais informações sejam transmitidas a eles, quanto à necessidade de respeitar a identidade de gênero, né, feminino, talvez com o tempo esses crimes possam reduzir. Nós estamos encerrando o mês de março, que é o mês da mulher, com inúmeras atuações, inúmeros eventos e fechando com a assinatura desse convênio que vai permitir que a Concive divulgue o combate à violência, estimule esse combate à violência e com um parceiro muito qualificado que tem uma penetração no estado de Minas inteiro. A seguir, a gente fala sobre a legislação que protege os direitos dos autistas. Voltamos já. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi celebrado nesse domingo. No Brasil, apesar de avanços na legislação para garantir direitos, os pais ainda acionam muito a justiça, principalmente para conseguir matricular os filhos na escola. Por lei, as instituições precisam manter um monitor para acompanhar a criança que tem o espectro. Reportagem de Renato Rosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70 milhões de pessoas no mundo apresentam algum nível de autismo. No Brasil, são cerca de 2 milhões. O transtorno afeta, por exemplo, a comunicação, a interação social, leva a padrões de comportamento repetitivos, entre outros. É chamado de transtorno do espectro autista porque os sintomas e a gravidade variam muito de pessoa para pessoa. Geralmente, os sintomas aparecem nos primeiros 5 anos de vida, detectados principalmente em meninos. Existem diferentes esquemas de tratamento que devem começar logo após o diagnóstico. Aqui no Distrito Federal, as famílias batalham pela construção de um centro de referência para facilitar os exames e o tratamento. Fernando tem um filho autista. A luta dele e de outros pais resultou na Lei Distrital Fernando Cota, de 2011, que instituiu a obrigatoriedade do Poder Executivo de proporcionar tratamento especializado, educação e assistência a autistas, independentemente da idade. De lá para cá, ele avalia o que mudou. Melhorou muito a questão, por exemplo, do acesso, da publicização da causa, por exemplo, do acesso dessas pessoas à área de saúde, à área de educação, do conhecimento dos profissionais envolvidos, tanto na área de saúde quanto educação, assistência social. Isso melhorou muito. Edilson, do movimento Orgulho Autista Brasil, tem 2 filhos com o espectro. Ele diz que muitas vezes os pais só conseguem matricular as crianças na escola após ações na justiça. A escola precisa garantir um monitor. Foi assim que os filhos dele conseguiram se desenvolver. Até hoje, ele tem acompanhamento. Não existe cura para o autismo, tem gente falando que tem. O nosso mesmo está com 19 anos, ele hoje cursa o 5º semestre de Direito e isso prova, pais. Se vocês investirem nos seus filhos, dá certo. Então não desista dos seus filhos. E a filha está no ensino médio já.
Então tá indo aí na vida normal, como todas as pessoas. A Justiça de Alagoas renovou um pacto estadual pela garantia dos direitos das crianças. As informações na reportagem de Lídia Lemos. Com o intuito de aprimorar a infraestrutura de proteção dos direitos das crianças, o Tribunal de Justiça de Alagoas assinou a renovação do Pacto Estadual da Primeira Infância, celebrado com diversas instituições e entidades de Alagoas. Nós estamos nos preocupando com o hoje e com o amanhã, que são nossas crianças e adolescentes. Eu acho muito importante, ou há essa integração, ou essa rede funciona como um todo, ou pouca coisa vai acontecer. E hoje eu senti que todos estão muito engajados e querendo fazer com que a gente dê uma atenção maior às nossas crianças e adolescentes, porque, volto a frisar, estamos falando do hoje e do amanhã. A juíza Soraya Maranhão, presidente do Comitê Gestor da Primeira Infância do TJ, destaca que no pacto estão previstos direitos garantidos a crianças de 0 a 6 anos de idade, assegurados na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no marco legal sobre o tema. Esse pacto ele representa um instrumento útil para a efetivação máxima dos direitos das crianças da primeira infância, que é aquela fase que vai de 0 a 6 anos, que é uma fase crucial no desenvolvimento do ser humano. Paula Dantas, secretária estadual da Primeira Infância, pontuou algumas questões discutidas na celebração do pacto e afirmou que as instituições estão unidas para traçar as primeiras ações da rede de proteção do interesse da criança. Uma das nossas parcerias que já está em andamento é com o tribunal. Com o judiciário, que é uma inconsciente para entrega legal. A gente já está montando um cronograma de ações, vendo quem vai ser a equipe de trabalho, e eu acho que por isso que a reunião de hoje é importante, porque começa assim, a gente sentando, se conhecendo, sabendo quem que está responsável em cada setor, quem está no Tribunal de Contas, quem que está na Defensoria, quem que está no Tribunal, quem que está no Poder Executivo, na Assembleia, e aí a gente fala, vamos decidir o que a gente vai fazer, porque com a primeira infância não dá para ficar sem fazer nada. E agora a gente fala sobre o podcast Supremo na Semana. Dessa vez, o destaque é a decisão do plenário de reabrir o julgamento de extradição de um colombiano que matou a namorada em 1994. A reportagem de Carolina Chaves. O Supremo vai analisar o pedido de extradição feito pelo pai da vítima que foi estuprada e morta na Colômbia. O acusado pelos crimes foi encontrado em 2017 em Belo Horizonte e preso em janeiro de 2020. Quem explica o caso é a consultora jurídica Gisele Reis. Quando se trata de extradição, o Supremo Tribunal Federal apenas analisa esses requisitos e autoriza a entrega quando ele verifica que todos os requisitos estão preenchidos. Sim. Então, a entrega efetiva... Pelo Estado brasileiro. Ela fica a cargo do governo brasileiro, exatamente, que vai verificar se vai entregar ou não. O podcast relembrou que em setembro de 2020, na segunda turma, o ministro Celso de Mello estava ausente no julgamento por licença médica e, pelo empate no resultado, prevaleceu a corrente mais favorável ao réu de negar a extradição ao governo colombiano. Agora, ao analisar o pedido do pai da vítima para reabrir o julgamento, a maioria do plenário do STF determinou que o processo de extradição contra o colombiano deve voltar para a segunda turma, para a conclusão de julgamento. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.